Olá, eu sou Fernando Palacios, o Pedro Álvares Cabral do Storytelling. E eu estou aqui para fazer essa série contando sobre como as histórias funcionam, como elas podem ser úteis para você. Na aula passada eu falei sobre as histórias aplicadas, o storytelling aplicado no mundo corporativo. E hoje eu vou falar sobre como o storytelling pode desenvolver para você, na sua vida pessoal, superpoderes. Bom, a primeira coisa importante para entender é existe uma estrutura invisível por trás do storytelling. A gente não consegue enxergar, a não ser que a gente saiba o que está procurando. É mais ou menos essa imagem aí do gramado, né? Se você só enxergar a grama e não souber que por baixo tem essa estrutura, você não vai saber que essa estrutura está ali. A mesma coisa acontece com o storytelling. E essa é uma estrutura meio que guardada, sete chaves, porque ela só é muito conhecida por quem é roteirista, por quem escreve ou trabalha com histórias, né? Mas ela não é, ela é muito difícil de ser enxergada se você não pegar e realmente mergulhar em estudar, entender e decodificar, comparar as histórias e ver o que elas têm em comum, porque no final das contas, essa estrutura toda vem de entender o que elas têm em comum, né? E quem consegue enxergar essa estrutura invisível e trabalhar a partir dela ganha superpoderes. E agora a gente vai conhecer os 10 superpoderes do storytelling. Primeiro é transferir conhecimento, né? Porque as histórias surgiram para isso. A gente sentava ao redor da fogueira, essa foi a primeira aula, né? Sentava ao redor da fogueira e transmitia história. Agora, quando a gente então vai ver um filme, um livro, um seriado, a gente aprende nem que seja por osmose, né? Por exemplo, você assistiu Peaky Blinders, ele é um seriado de máfia, mas o personagem principal, que é o Tommy Shelby, vira e mexe, ele está metido em situações em que ele tem que ser muito um negociador muito hábil, um estrategista muito muito ligeiro, né? Então, se você tiver um momento de negociação e pensar assim, nossa, o que o Tommy Shelby faria, vai te vir uma inspiração. Mesma coisa se você estiver abrindo um negócio, começando uma empresa e quiser aprender sobre marca, sobre branding, sobre como posicionar um produto, o Breaking Bad é fantástico para isso, porque é uma aula de marketing, especialmente de branding, de como fazer um produto que tem um diferencial com relação a outros. Então ele entra no mercado que é commodity, que é o mercado da metanfetamina, e ele cria um outro tipo aí. E mesmo quando o personagem não acerta, quando ele não é bom naquilo, ele também ensina, que é o caso do Game of Thrones. Tem muitos personagens que a gente pode aprender sobre o que não fazer, porque ou o personagem ele te ensina alguma coisa por ele saber o que ele está fazendo, igual o Tommy Shelby, ou ele serve de lição, ou ele ensina uma lição, ou ele serve de lição, porque ele vai fazer errado, você vai ver os efeitos e você não faça como ele, né? No caso do Game of Thrones, a primeira temporada é muito dedicada ao Ned Stark e essa jornada dele, mas não é uma jornada feliz, de sucesso, é uma jornada trágica, porque no final ele acaba decapitado, né? Ele é o personagem que está no trono, ele é aquele personagem que a gente acredita que ele vai ser o herói e ele acaba sendo decapitado. Como isso acontece? Acontece porque ele não aprendeu estratégias de carreira, ele não entendeu uma série de coisas como na hora que você sobe de nível hierárquico, o que te trouxe até o ponto onde você estava não vai te servir dali para frente. Então, ele continua com o mesmo código de honra, com o mesmo jeito de atuar, só que agora ele não está mais no mesmo cargo, na mesma esfera, ele está um patamar acima. E por não entender isso, ele acaba morto. Então, esse é o primeiro superpoder do storytelling. A gente consegue absorver conhecimento quando a gente vê as histórias, e quando a gente vai contar histórias, a gente transfere conhecimentos. O segundo superpoder é acalmar os ânimos, né? Tem essa imagem aí do Avengers, que tem aquela personagem que é Mantis, né, que ela põe a mão e consegue acalmar as pessoas. E o storytelling é muito parecido, né? Quem já tentou contar história para crianças, você percebe que você consegue tanto agitar as crianças e botar elas em polvorosa, como ir acalmando até botar para dormir, né? E sabendo o que você está fazendo com o storytelling, você consegue fazer isso tanto com criança, mas também com adulto. Numa reunião, você consegue contar histórias, está todo mundo meio tenso, está todo mundo pensando de um jeito diferente, você consegue trazer todo mundo para o mesmo pensamento com uma história, né? Porque
Se você vai falar alguma coisa muito direta, a pessoa pode falar discordo. Se você começa a contar uma história e falar, eu tenho 4 irmãos, né, um irmão e 3 irmãs. Eu começo a contar a minha história, não tem como alguém falar discordo, né? A sua história ela é sua, então por isso você consegue trazer todo mundo para a mesma cena. E isso faz todo mundo, inclusive, enxergar do mesmo ponto de vista. E aí por isso gera, né, identificação e identidade. Storytelling tem esse terceiro superpoder de eu tenho amigos que falam assim, se a pessoa nunca assistiu Star Wars, eu nem converso com ela. Né? E as pessoas falam na linguagem do Harry Potter, esse tipo de coisa, porque cria-se quase que como se você, ao mergulhar numa história, você vivesse ela também agora fizesse parte de você, da sua identidade. E aí esse grupo que gosta dessa mesma história defende ela e gosta dela e conversa sobre ela. Outro superpoder é gerar memórias, né, anda um pouco junto com a ideia do transferir conhecimento, mas é um pouco diferente no sentido de que o storytelling no gerar memórias é aquilo que não necessariamente tem que ter um conhecimento atrelado, mas a gente faz alguma coisa que você vai lembrar, uma cena, vai bater uma nostalgia, e por essa cena você consegue ir puxando outras coisas. Então, não necessariamente você tem que ter só encapsulado qual é a moral da história, a lição da história, mas vão ter momentos que vão ser inesquecíveis. E muito disso acontece porque está bem aqui no meio dos 10 superpoderes, é o de capturar a atenção. Né? Porque as histórias têm esse poder, a gente já falou isso também numa aula mais para trás, de se você é o último grande reduto. Você não consegue ler um livro e conversar no WhatsApp ao mesmo tempo. A história obriga você a parar tudo e prestar atenção. E ela te recompensa por isso. E isso acontece porque ela está amarrando em emoções. Mesmo que o personagem seja um robô conversando com outro robô, uma interação entre robôs, o tempo inteiro as histórias estão lidando com a questão das emoções. Né? Então é isso que torna muito poderoso do ponto de vista da atenção, porque a nossa atenção é muito dispersa e é muito fácil ficar pulando de um ponto para o outro. Como é que então a gente não tem 5 segundos para ficar vendo um anúncio, fica fazendo uma maratona de seriado no fim de semana? É porque ele apega a gente emocionalmente, seja pela curiosidade, seja pelo drama, pela tristeza, pelo humor, mas de alguma forma emocional essa história agarra a gente. E não só agarra a gente emocionalmente, como até depois imaginativamente, né? Ele desperta a nossa imaginação. Tem essa história muito interessante sobre Hogwarts, para quem assistiu Harry Potter, né, e para quem antes de assistir leu o livro, isso já fica muito claro, porque você lê o livro e quando você foi assistir o filme, você fala assim, nossa, é muito parecido com o que eu imaginava. E isso aconteceu na prática, porque o estúdio, quando comprou os direitos do livro para fazer a adaptação, sabia que Hogwarts era um lugar muito importante, é o coração da história, onde tudo acontece. Na aula passada a gente falou da importância do lugar, e Hogwarts é um lugar muito marcante, é um personagem na história. Então, para isso, eles investiram em contratar 5 arquitetos diferentes e fazer uma concorrência entre eles, e arquitetos de estilo diferente, de cultura diferente, para ver o que vinha para poder escolher o que ia ser o Hogwarts mais legal. E, para surpresa deles, as maquetes vieram todas muito parecidas. E aí eles entenderam que a J.K. Rowling pensou um negócio, imaginou com tanta força e conseguiu controlar a história de um jeito que aquilo que só existia na cabeça dela começou a existir na cabeça de qualquer pessoa que leia o livro. O jeito que ela imaginou é o jeito que você vai imaginar. E no final, Harry Potter faz tanto sucesso que eu conheço gente que trocaria um diploma de Harvard por um de Hogwarts. No mínimo, né, o processo ia ser mais divertido. E aí tem gente até que diz que storytelling dá o poder de ler a mente. Não assim exatamente igual o professor Xavier, de pegar e mergulhar na mente da pessoa, mas no poder de conseguir entender o que a pessoa está pensando, como ela está agindo. Porque cada pessoa é muito única e tem, obviamente, grupos diferentes e perfis diferentes. E uma coisa que o storytelling faz de legal é a gente conseguir olhar para um personagem e falar assim, nossa, ele é muito diferente de mim, eu jamais farei isso, mas agora eu estou entendendo o que ele faz, por que ele faz, como ele faz. E aí você começa a ampliar a sua forma de ver o mundo, de conseguir entender as pessoas ao seu redor. Então isso vai melhorando o seu relacionamento. Talvez não seja ler a mente como o professor Xavier, mas melhora muito
nos relacionamentos. Inclusive fortalece a liderança, porque a partir do momento que você aprende como pessoas diferentes de você pensam e agem, fica mais fácil de você coordenar uma equipe que tenha perfis diferentes. Né? Tipos de gente, como lidar com tipos de gente diferentes, como lidar com uma pessoa falsa, como lidar com uma pessoa explosiva, como lidar com uma pessoa é, é, fria, né? Tem vários tipos de perfis diferentes. Quanto mais histórias você absorver, mais formas de lidar com pessoas diferentes de você vai construir. Né? E esse é um dos grandes poderes, não só do storytelling, mas da humanidade, de a gente conseguir conhecer muito um ao outro pelas histórias que a gente troca. Né? E a partir daí você consegue liderar muita gente para o mesmo objetivo, mesmo que cada um tenha um jeito diferente de pensar, de agir, de acreditar, você consegue botar todo mundo nessa mesma linha. E aí o último grande poder do storytelling é você conseguir pegar qualquer história e adaptar a vários tipos de formato diferente. Então, se tem muito tempo, você vai pegar, sentar, escrever uma saga, 7 livros, 1000 páginas em cada livro. Não tem muito tempo, você tem que conseguir resumir aquela história em um tweet, um post, um SMS. Então, esse é um outro poder do storytelling, que a história a gente consegue adaptar, e isso é o que a gente chama tecnicamente de transmídia. A gente pega essa história e consegue mudar de formato. A mesma história pode virar livro, pode virar filme, pode virar história em quadrinho, pode virar seriado, pode virar game, né? E pode virar card, pode virar brinquedo, pode virar linha de produto. E tudo dentro do mesmo universo, e tudo às vezes a mesma história, grande ou pequena, ou partes diferentes da história em formatos diferentes. Então esse é um poder muito interessante também, porque vai virando uma grande conversa entre as coisas, tudo começa a ter um começo, meio e fim. Para quem trabalha com redes sociais, com marketing digital, isso é muito poderoso, entender como o storytelling funciona, para aprender a fazer séries, sequências, uma coisa vai para cá, vai para lá. Por exemplo, eu estou fazendo essa aula aqui, que eu estou gravando para o YouTube, mas depois eu vou pegar ela e vou transformar num vídeo curtinho para o Reels e para o TikTok, vou também transformar ela numa dinâmica de stories de interatividade e assim por diante. A gente consegue pegar a mesma história e adaptar para formatos diferentes. E até um superpoder extra é meio que o aprendiz de feiticeiro. É esse poder que o storytelling tem de fazer com que praticamente a gente aprenda a fazer mágica. Né? E aí você pode fazer, pô, professor, mas você está falando de superpoder mágico mesmo? E aí esse é exatamente o tema da aula da próxima aula.